Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A questão da identidade de Jesus aparece com alguma frequência nos Evangelhos. Um mistério que os contemporâneos de Jesus não sabiam decifrar e que a Igreja levaria tempo para definir em termos doutrinais. Nesta ocasião, durante uma estadia nas proximidades de Cesareia de Filipe, o próprio Jesus perguntou a seus discípulos quem ele era, de acordo com o povo e de acordo com eles mesmos. Os apóstolos respondem que alguns o consideram João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Isto mostra a limitada capacidade humana de compreender a identidade e a missão de Jesus. A quem eles confundem com algum profeta, até mesmo com João Batista, que já estava morto. Mas o catecismo da Igreja explica que não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois este lhe responde com solenidade, e Jesus diz: Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai, que está nos céus. Com esta frase, Jesus deixou claro que o mistério de sua Páscoa só pode ser compreendido se Deus Pai o der a conhecer. Ou melhor, quando nos torna cada vez mais capazes de conhecê-lo. Por um plano divino, Pedro recebeu esta revelação do céu e está pronto para confessá-la. Dos lábios de Simão Pedro saem palavras maiores do que ele, palavras que não vêm das suas capacidades naturais. Talvez ele não tenha frequentado a escola primária e é capaz de proferir estas palavras mais fortes do que ele. E claro que são inspiradas pelo Pai Celeste, que revela ao primeiro dos 12 a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Messias, o Filho enviado por Deus para salvar a humanidade. E desta resposta, Jesus compreende que graças à fé doada pelo Pai, há uma base sólida sobre a qual pode construir a sua comunidade, a sua igreja. Por isso diz a Simão: Tu és Pedro, ou seja, a pedra, a rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus poderia ter escolhido como fundamento para sua igreja muitos outros homens, que do ponto de vista humano talvez fossem mais influentes e capazes do que Pedro. Entretanto, ele escolheu Simão, o pescador, na qual os outros discípulos reconheceram o sucessor direto de Jesus Cristo e o primeiro entre todos eles. Que nós também possamos entender qual é a vontade do Pai para a nossa vida. Deus não quer homens ricos, sábios, e sim Ele quer homens com coração bom. Portanto, prepare o seu coração para que Jesus possa entrar e não mais sair dali. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem na paz.